Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos ao Virar à Esquerda, com a companhia do nosso convidado residente, Dr. Paulo Araújo Correia. Desde já agradeço-lhe a sua presença nos estúdios do Novo Canal. Doutor, hoje temos uma agenda com alguns temas que têm sido ventilados e veiculados pelos mídias de uma forma geral. Poderíamos começar por um tema que está marcado de alguma forma, portanto, a atualidade noticiosa e que tem sido alvo de vários debates, até mesmo vários debates televisivos, e tem ocupado até mesmo a opinião pública, que é a questão dos números da evolução da pandemia. Esta foi uma semana complicada em termos de números, com a Direção-Geral de Saúde a veicular sempre números, tanto em termos de novos contágios como de óbitos, bastante elevados para aquilo que era habitual. Pedia-lhe um primeiro comentário relativamente a esta realidade. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os nossos espectadores. Eu diria que infelizmente não tem dominado os últimos dias. A pandemia, infelizmente, tem dominado o último ano das nossas vidas, tem colocado uma série de restrições, de constrangimentos à nossa vida em sociedade. Tivemos ali uma fase de ligeira melhoria para a altura do verão, e agora estamos novamente a viver um pico, ali o pico mais Mas agora alto, de uma forma mais decisiva. Não, exatamente essa, o pico mais alto desde que a pandemia começou no nosso país, e de facto isso leva a uma série de preocupações. Eu lembro que na semana passada já estávamos com muita preocupação face à evolução da pandemia, que registrava naquela altura cerca de 10 mil casos diários de contágios e cerca de 100 óbitos diários. Neste momento temos o dobro dos óbitos e temos cerca de 13 mil casos todos os dias. Este de facto não deixam de ser números altamente preocupantes, números que nos devem entristecer a todos, porque às vezes, com a frieza dos números, esquecemos que cada um daqueles números representa uma pessoa, uma família, um cidadão, vidas que se perderam, sonhos que deixaram de se concretizar, vidas que foram interrompidas. Isso é obviamente enfim, algo que nos deve preocupar a todos e preocupa certamente, e por isso naturalmente tem sido o tema dominante ao longo da... E doutor, desculpe, então, alguns virologistas, epidemiologistas já vieram a público dizer que esta tendência pode vir ainda a crescer, portanto os números podem vir... Sim, quer dizer, nós já temos, mais uma vez, eu faço sempre esta ressalva porque não induzo ninguém em erro, não sou obviamente um especialista, mas leio a respeito, ouço muito a respeito, e o que dizem os especialistas é que já há uma presença forte da variante da estirpe e inglesa do vírus, foi conhecida pela estirpe inglesa do vírus porque teve mais predominância no Reino Unido, e o que dizem os especialistas é que a sua taxa de contágio é cerca de 70% acima da atual taxa do coronavírus inicial, digamos assim, que já era altamente contagioso. Por isso é normal que é uma preocupação acrescida, porque a potencial de propagação é muito maior, e é também por isso que as medidas restritivas foram incrementadas, mais duras, medidas que o governo não queria tomar, como o encerramento das escolas, que adiou até à última, e foi agora obrigado a tomá-las, Miguel. Isto também para dizer uma coisa, eu reparo e sinto que há... Foi o timing certo, doutor, já agora que estamos a falar de doce em escola, foi o timing certo na sua opinião? Eu queria entrar nas ferramentas das escolas no tema a seguir, mas já não fugirei à sua questão. Eu queria só dizer que há um sentimento quase de saturação nacional, além do receio, do medo, mas há um sentimento de grande saturação que leva também a um sentimento de revolta, que é legítimo. A população não pode estar confortável, não pode sentir-se, não pode aceitar que nós tenhamos cerca de 14 mil casos diários de novos contágios, que tenhamos 220, 230, 210, óbitos. Mais de 200 óbitos diários. É evidente que ninguém está confortável com isto. E é perfeitamente legítimo, Miguel, e natural que as pessoas fiquem insatisfeitas e que exprimam essa insatisfação, que a façam sentir. E naturalmente que essa satisfação é dirigida aos responsáveis políticos do país. Por isso é perfeitamente natural. Outra coisa que eu já compreendo com menos naturalidade é ver partidos políticos a tentar tirar um proveito político da situação. Porque poderiam até ter legítimas críticas dizendo, atenção, que eu no dia X de dezembro, quando se esteve aqui a discutir o decretar do novo estado de emergência e as medidas que iríamos adotar para o Natal e para a passagem de ano, nós temos a proposta XYZ que, a ter sido adotada, teríamos agora um cenário diferente. Mas eu até dei ao trabalho de trazer aqui as notícias daquela altura que esteve aqui a discutir, quando o Primeiro-Ministro reuniu com o Presidente da República, quando chamaram todos os partidos. Eu lembro, por exemplo, aqui das declarações da deputada do PSD à altura, à saída dessa reunião, e o que ela dizia e passo a citar, Miguel, não conhecemos ainda as medidas que o Governo pretende implementar. Não parece desajustado que sejam atenuadas no Natal, festa da família por excelência, e que sejam mais restritivas na passagem de ano, afirmou a deputada Mónica Quintela do PSD. Ou seja,
Os partidos que agora tentam tirar um proveito político desta circunstância, eu li o PSD, mas isto é extensível à Iniciativa Liberal, ao Bloco, ao PC, o CDS foi até contra a declaração do estado de emergência àquela altura, ou seja, não houve um único partido político em sede própria, naquela altura, chamado a pronunciar sobre as medidas a tomar para o Natal, que agora é apontado como o grande responsável por este aumento de casos, que tivesse dito que se devia constranger as medidas do Natal, que se devia ir além... Na sua ótica, concorda aproveitamento político de alguns partidos? Parece-me inevitável, Miguel. Então, se nós temos um acordo aqui, quase um consenso, até a maioria dos partidos até teriam que se vir além, que se viria aligeirar mais as medidas do que o governo aligeirou, como por exemplo a Iniciativa Liberal. E agora, os mesmos partidos que concordaram com as medidas tomadas pelo governo para o Natal, muitos deles até acharam que eram gravosas a mais, deviam ser mais ligeiras. E agora vêm criticar o governo precisamente por ter proibido. Mas digamos, doutor, permita-me interromper, que o governo aqui neste processo também fez uma espécie de meia-culpa já. Não, mas era aí que eu queria chegar. Repare, ao dia de hoje é muito mais fácil, por isso é que eu digo sempre isto, é muito mais fácil depois de conhecer os factos nós tomarmos as decisões. Ao dia de hoje, a generalidade dos portugueses, o próprio primeiro-ministro já veio dizer que se fosse hoje, com a informação que tenho agora, teria tomado uma decisão diferente relativamente ao Natal. Mas a verdade é que ao dia da tomada da decisão, no início de dezembro, a generalidade dos partidos, como eu já aqui disse, mas também da população portuguesa, tendo em conta o peso e a representatividade da festa do Natal, como dizia a deputada do PSD, é a festa de excelência, as celebrações de excelência do povo português, sentia-se que não se deveria, fizeram-se inúmeros alertas, a DGS fez uma série de recomendações, mas sentiram que não deviam restringir ou impedir a realização do Natal nos... Mas o doutor não considera que o governo do primeiro-ministro António Costa foi um bocadinho a reboque das situações, isto é, alguns atores políticos que acusam o primeiro-ministro de não ter sido uma espécie de espectador, portanto, houve aqui, segundo alguns atores políticos e agentes políticos, houve aqui alguma falta de planeamento. Portanto, o governo foi expectante relativamente a uma situação. Não sei se o doutor concorda com esta leitura. Percebo perfeitamente a pergunta, mas mais uma vez, é uma crítica legítima e justa. Agora, o que eu volto a dizer é que todos, sem exceção, partidos políticos, não havia um único partido político com representação parlamentar que tivesse participado nessas reuniões com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República e que o próprio Presidente da República, que àquela data tenham dito que era sensato, tendo em conta tudo que representa o Natal e tendo em conta a própria evolução da pandemia, que era sensato encerrar, impedir, constranger as celebrações do Natal. Ora, nenhum governo é imune ao sentimento popular. Comunidade. Nenhum governo é imune ao sentimento popular. Coisa completamente diferente, temos um governo que de um momento para o outro passa a governar por plebiscito. O que eu quero dizer com isto? É um governo que deixa de ter a capacidade de tomar decisões que sabe serem populares e que fica refém da vontade popular, porque naturalmente, como o próprio Miguel sabe, a própria opinião popular é muito flutuante. Não foi demasiado reativo neste caso, doutor? Uma coisa, no outro dia pensam noutra. Eu aqui teria muito cuidado com isso, porque repara, Miguel, nós encerramos as escolas em março, quando tínhamos 100 e poucos casos diários. Ao dia de hoje, todos os especialistas do setor tem uma posição unânime em assumir que aquilo foi um erro. Houve perdas de ensinamentos completamente irrecuperáveis, criou-se assimetrias, fomentou-se as assimetrias, desigualdades. Temos crianças com atrasos que dificilmente o vão recuperar. Já nem vou falar daquelas crianças com necessidades especiais que exigem, para esse, não é só uma razão económica, é também uma razão de exigência de presença. Não é só perder aquele tempo de escola, Miguel, é andar para trás. Alguém que está a fazer progresso e que de repente tem interrompida este tipo de terapias, muitas vezes regridem. Estamos a falar de regressões e isso é irrecuperável. E naquela altura o governo foi previdente. Também não sabia tanto sobre a pandemia como se sabe hoje. Mas imediatamente encerrou as escolas, hoje todos sabemos que não devia ter encerrado. E algumas pessoas criticam o governo precisamente por ter sido muito proativo naquela altura. Isto para dizer que é extremamente difícil. Eu não estou a querer desculpabilizar. O governo cometeu inúmeros erros ao longo da gestão desta pandemia. O governo português, o governo francês, o governo alemão, o governo italiano, foram cometidos erros a nível mundial na gestão desta pandemia. Muitas vezes era uma coisa que era recorrente, uma crítica recorrente. Porque, não raras vezes, os dirigentes políticos dizem uma coisa nesta semana e na semana a seguir estão-se a contradizer. Eu gostaria de recordar que os próprios especialistas, quer da Organização Mundial de Saúde, das Direções Gerais de Saúde, não estou a falar só de Portugal, estou a falar pelos países fora, muitíssimas vezes tiveram declarações com base no conhecimento que tinham, que passado pouco tempo estava completamente desatualizada e contraditada. Isto para dizer o quê? Ninguém vivo no nosso país ou no mundo, que esteja vivo este dia, viveu uma situação análoga a esta. Doutor, aqui o facto de a estirpe inglesa de alguma forma acabou por pesar e acabou por influenciar a decisão do Primeiro-Ministro? Assim, Miguel, eu acho, é aqui o que eu estou a dizer, eu acho que aqui a pressão popular, e não posso fugir às palavras, acho que aqui a pressão popular, a pressão também da comunidade científica, dos próprios
pais, dos próprios responsáveis pelas escolas, foi de tal forma forte, não há outra forma de dizer, que levou o governo a tomar uma decisão que não queria, por todos os constrangimentos, por todos os prejuízos que eu aqui tive a oportunidade de elencar na semana passada, e que acabou por ter que adotar. Mas se reparar, também se aprendeu alguma coisa com os erros que se cometeram em março. Nomeadamente, todos os alunos com necessidades especiais continuam a ter direito ao acompanhamento presencial. Não se tenta interromper o ano letivo, perdê-lo irremediavelmente, é quase antecipar as férias, para que depois possa estender o ano letivo a seguir, nos períodos de férias. Ou seja, há aqui uma evolução e uma aprendizagem também com coisas que foram pior feitas ou menos bem feitas no passado, Miguel. Agora, isso é como eu lhe digo, não há nenhum governante, seja ao nível autárquico, seja ao nível de uma junta de freguesia, seja ao nível de um governo nacional, que seja completamente imune à pressão popular. Eu até acho que nem é bom que assim seja, porque o governo tem que refletir os anseios e os desejos da sua população, do seu povo. O timing, doutor, o timing foi correto? O timing, eu tenho muita dificuldade em responder-lhe a isso, porque não sou um cientista. Agora, o que eu posso dizer é que está de tal forma criado um sentimento de medo na população, nos pais, na comunidade escolar, que eu acho que o governo não teve outra escolha. Muito sinceramente, a minha sensação é esta, que não, de um lado o peso dos números, do outro lado, quase o pânico que estava a instalar na sociedade, acho que levou o governo a tomar esta... Houve aqui uma série de atores que acabaram por convergir e pressionar o governo nesse sentido. Eu não estou a querer fugir à sua pergunta. É óbvio que eu não me sinto confortável, enquanto cidadão, com uma decisão tomada na sexta-feira ou entrou em vigência na sexta-feira de encerramento, por exemplo, dos ATLs e das... Essa era uma questão que eu gostava de abordar com o doutor. A questão dos ATLs é um caso, se quisermos ir por aí, vou aproveitar a sua deixa, é um caso pertinente, porque há uma decisão num Conselho de Ministros prévio, salvo erro, dia 18 de janeiro, em que o Governo, portanto, dá a indicação em que prevê que o encerramento dos ATLs, e, entretanto, já neste último Conselho de Ministros, portanto, há uma indicação em sentido contrário. Doutor, isto aqui não poderá criar, mesmo junto à opinião pública, até mesmo da sociedade, algum desconforto? Miguel, é exatamente isso que eu estava a dizer. É óbvio, quando temos num tão curto espaço, estamos a falar de 5, 6 dias, sexta, depois durante o fim de semana, e bem, porque percebeu-se que não é conciliável o teletrabalho com termos crianças em idade muito, muito baixa, inferior a 12 anos em casa. Qualquer pessoa que tenha filhos compreende aquilo que eu estou a dizer, porque são crianças que exigem uma atenção permanente e que não é compatível estar a trabalhar e ao mesmo tempo estar a tomar conta do meu filho. Percebendo isso, o governo resolveu reabrir os ATLs. E passado, a medida entra em vigor numa quarta-feira, porque ela é aprovada na segunda, mas só entra em vigência na quarta-feira, e na quinta-feira estamos a ter um Conselho de Ministros extraordinário que reverta a decisão. Encerra tudo. Assim, aparentemente há um contrassenso. Eu acho que não podia ser cumulável, era as escolas a funcionarem e os ATLs encerrados, precisamente pelo que eu acabei de dizer, porque não é compatível com o teletrabalho, nem com os pais a trabalhar. A partir do momento em que se encerram todas as escolas, obviamente os ATLs também têm de ser encerrados. Mas, isto é importante, o governo retoma os apoios que tinha criado à família em março e permite que um dos pais, com crianças até 12 anos, precisamente estas crianças numa idade mais baixa, mais débil, que exige mais atenção, possam beneficiar de uma porcentagem do seu rendimento, 66%, mas desde que seja abaixo do salário mínimo nacional, obviamente... Estas medidas salvaguardam na sua ótica os agregados familiares, sobretudo aqueles... Salvaguarda no sentido em que pelo menos um dos pais tem as faltas justificadas ao trabalho, deixa de ser obrigado a comparecer e recebe, obviamente, um apoio para estar em casa do Estado com o seu filho. Nessa medida, salvaguarda. Mas, mais uma vez... Isto é um cenário de tal forma difícil e também a evolução destes últimos dias foi de tal forma impactante, provavelmente por alguns especialistas dizem que já se está a sentir os efeitos nesta nova estirpe inglesa, outros especialistas dizem que ainda se vai sentir mais para a frente, não há um consenso, não há uma... Fala-se inclusive já de uma estirpe brasileira e da África do Sul também. Sim, não, até se queremos falar dessa estirpe brasileira, eu diria que não é propriamente a melhor notícia que eu gostaria de trazer aqui ao programa, é que é uma variante... muito mais agressiva, não? Na Amazónia, precisamente, que além de ser muito mais agressiva, há sérias dúvidas dos especialistas de que a vacina que nós temos desenvolvida e que estamos a implementar que seja apta... Que seja eficaz e que possa dar uma forma... Que seja eficaz. Há essa dúvida legítima, é uma preocupação recorrente e aponta para outras preocupações, que foi o facto de, no Brasil, nomeadamente naquele estado, o vírus ter sido de tal forma propagado livremente. Tivemos mais de 70% da população com contacto com o vírus, que é o que nós dizemos que cria a tal imunidade de grupo, e o que está a acontecer lá não é uma imunidade de grupo, é casos de novos contágios, porque parece que essa nova
quanto mais o vírus se propaga, mais oportunidades o vírus tem, logicamente, de se mutar. E o receio generalizado que há na comunidade científica é exatamente esse, é que o vírus mute de tal forma, se nós não conseguimos impedir os contágios, que essa estirpe da Amazónia possa tornar-se, como está a acontecer com a britânica, predominante e que as vacinas não... Mas não quero pensar nisso, muito sinceramente. Doutor, deixa-me só voltar um bocadinho às medidas anunciadas ontem no Conselho de Ministros, só para escapulizar aqui mais uma ou duas medidas anunciadas após ontem pelo Primeiro-Ministro, após a realização do Conselho de Ministros. Uma das medidas foi precisamente a proteção da ação social, portanto, a ação social escolar, portanto, e salvaguarda também, por exemplo, indicando também, dando a indicação ao Governo, dando a indicação para que as escolas, de uma forma geral, indiquem um estabelecimento para acolher crianças cujos pais têm atividades relevantes. Digamos que leitura é que merece estas duas medidas? Claro, são duas medidas excelentes, não é isso? Aliás, já são repetições do que se tomaram quando do primeiro confinamento generalizado. Vamos lá ver, nós temos enfermeiros, médicos, profissionais de saúde de uma forma generalizada, mas também os profissionais dos supermercados, das forças de segurança, da proteção civil, uma série de profissionais que são mesmo obrigados, até por força de lei, a continuar a laborar para que nós possamos ficar em casa. E o mínimo que o Estado pode conceder, e nós, enquanto sociedade, podemos permitir a esses profissionais, é que exerçam o seu trabalho com o conforto de saber que os seus familiares, nomeadamente os seus dependentes, os seus filhos, estão salvaguardados, não é? Já durante a primeira fase Isso aconteceu. Nós tínhamos, mais uma vez, os militares, os profissionais de saúde, as forças de segurança, todos eles, e os bombeiros, enfim, uma série abrangente de profissões que são mesmo obrigadas a trabalhar. Nós tínhamos a rede pública do Estado disponível para receber os filhos desses profissionais, para lhes permitir estar ao serviço de todos nós, na primeira linha da frente, para que nós possamos estar em casa, faz todo sentido. Outra coisa que o Miguel falou aí muitíssimo bem é que nós às vezes não conhecemos profundamente a realidade do nosso país. Infelizmente, em algumas zonas do nosso país, em alguns estratos familiares do nosso país, as refeições que as crianças beneficiam nas escolas são relevantes porque... Digamos que isso é uma única refeição até em alguns casos. Não quero dizer que seja a única, mas muitas vezes se calhar até é. Muitas vezes se calhar até é, Miguel. E nós temos de ter a sensibilidade de perceber o impacto da tomada desta medida de encerramento das escolas. É mais um dos impactos mais ocultos do encerramento das escolas. Ainda bem que o Governo teve esse cuidado e essa preocupação, e acho que é uma medida boa. Doutor, estes 15 dias vão ser suficientes na sua ótica? Não, Miguel, eu já disse, eu não estou a dizer isto com base em nenhuma informação, estou a dizer isto com base na minha opinião e com a experiência. É a sua convicção, portanto? A minha convicção com base naquilo que nós já vamos conhecendo da evolução do vírus. O que nós vamos aprendendo é que demora sempre cerca de 15 dias para que se sintam os efeitos das medidas, quer em sentido positivo, quer em sentido negativo. E não me parece, sinceramente, com os números que nós estamos aqui a tratar, de 15 mil e mais de 200 mortos diários, que em 15 dias, que recuo para um número com o qual... Daí a outra questão, doutor, onde eu vi um virologista dizer que, tendo em conta o atual cenário, o número galopante de número de novos casos e de óbitos, portanto, a forma de agir, portanto, a intervenção deveria ser muito mais robusta. Não sei se o doutor concorda Miguel, com esta observação. Repare, se entrevistar qualquer profissional de saúde, qualquer epidemiologista, o que ele lhe dirá é que a solução ideal para debelar este vírus é encerrar tudo, as pessoas ficarem todas a 100% confinadas, obviamente tirando aquelas essenciais que acabamos agora de dizer, porque o vírus não se propaga sem hospedeiros. Agora, nós não podemos correr o risco de morrer da cura. Não, as pessoas têm que se convencer, eu acho que toda a gente está sensibilizada para isso, que nós infelizmente não temos os recursos financeiros de uma Noruega, de uma é um equilíbrio Suécia, difícil. Da própria Alemanha. Nós não somos um país rico, infelizmente, não somos um país rico, estávamos a caminhar no sentido certo, adequado, mas não somos ainda, nem lá perto disso, não somos ainda um país rico, que não tem recursos finitos. Nós não podemos ter toda a gente confinada em casa e o Estado eternamente, ou por um período muito alargado de tempo, a criar as condições para essas pessoas estarem confinadas. Porque quando eu digo criar condições, é obviamente condições financeiras, para que as pessoas continuem a ter dinheiro para fazer face aos seus compromissos, mas também para colocar comida na mesa. Por isso é que eu digo que o decisor político, obviamente, deve escutar e escuta todos os epidemiologistas e o setor da saúde, mas também tem que escutar os outros setores, nomeadamente o setor também dos sociólogos, perceber o impacto que o encerramento prolongado tem não só na vida das crianças, mas também na vida dos idosos, na vida das pessoas em geral, e também dos economistas, se agora quiser. Nós conseguimos criar a medida mais equilibrada possível para conseguirmos ganhar o tempo necessário para que a vacina faça. Deixa-me só entrar no outro tema, até porque o nosso tempo esvai-se rapidamente, e que tem a ver com as presenciais. Nós estamos até a final da campanha para as eleições presidenciais que se realizam portanto, domingo, e aproveito desde já para dizer que este programa está a ser gravado antes das presidenciais.
Há aqui uma questão, como é que o doutor acompanhou esta fase da campanha? Hoje, vários órgãos de comunicação, várias televisões anunciaram várias sondagens que têm sido feitas, que portanto, dão uma vitória confortável ao atual presidente e candidato, o que era expectável, digamos. O segundo lugar, Ana Gomes, portanto, com uma diferença de 5, 6 pontos para André Ventura. De alguma forma, estes resultados, não digo o primeiro lugar, não digo relativamente ao atual presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, mas relativamente à Ana Gomes e ao Marcelo, surpreenderam? Miguel, eu acho que sim, nós temos tido quase uma unanimidade das sondagens feitas uma distância muito longa das eleições e agora uma distância mais próxima, como as de hoje, que dão uma vitória ao atual Presidente da República à primeira volta. Mas todas essas sondagens, quando se liga para a casa das pessoas, perguntam-lhe quem é que vai votar. Mas não há nenhuma garantia de que aquelas pessoas efetivamente vão votar no dia das eleições. Ou seja, não há dúvidas que se tivermos um cenário normal eleitoral com uma abstenção não tão alta como algumas outras sondagens o dizem, o resultado não deverá andar muito, muito longe desse. Mas eu gostaria infelizmente este programa quando sair já será depois do resultado eleitoral, mas já fizemos esse apelo no último programa, mas já agora fica o alerta, é que se nós tivermos uma abstenção tão grande, e ainda vamos falar da abstenção real, também é um dado que eu não disse no último programa e que é importante retermos. Nós durante o anterior governo, de 2015 a 2019, o primeiro governo de António Costa, tomou-se uma medida boa, que é o chamado recenseamento automático. Permitiu que mais 1.100.000 portugueses residentes no estrangeiro passassem a constar dos cadernos eleitorais. Nós todos sabemos que, historicamente, a abstenção no estrangeiro é altíssima, 70%, 80%. Por isso, logo à partida, esta será uma eleição artificialmente com mais abstenção. Quando eu digo artificialmente é porque as pessoas nem sequer constavam dos cadernos, passaram a constar, sempre se abstiveram, e o que provoca aquela que se suba. Mas além dessa abstenção, com os riscos da pandemia, o medo que se instalou nas pessoas e a própria sensação que essas sondagens dão de que a vitória já está conseguida, ou por um determinado candidato, pode levar a que as pessoas não vão votar. E do outro lado, isso é a preocupação que eu registro, o candidato André Ventura, que aparece aí nessas sondagens em terceiro lugar, a maioria do seu eleitorado é aquele tipo de eleitorado que vai efetivamente votar, é mais fidelizado, se é que eu posso usar este termo, e vai comparecer em massa às eleições. E se do outro lado, os apoiantes quer de Marcelo Rebelo de Sousa, quer da doutora Ana Gomes, quer enfim, do João Ferreira, da Marisa, enfim, todos os candidatos que se apresentam a eleições, se não comparecerem, podemos ter uma surpresa muito desagradável. Mais uma vez, quando este programa for para o ar já saberemos, mas eu ao dia de hoje tenho algum receio que isso efetivamente se concretize, porque repare, nós mesmo nos voto antecipado, são pessoas que se inscrevem antecipadamente para ir votar, ou seja, pessoas que à partida queriam ir votar, tivemos 80% de pessoas que votaram, mas não deixa de sobressaltar que 20% das pessoas que se deram ao trabalho de se inscrever para votar antecipadamente, que depois no dia não doutor, deixa-me só para esgotar este tema das presidenciais, a Ordem dos Médicos veio dar uma indicação de que, de alguma forma, devia ser feita uma testagem em massa aos elementos que vão estar nas mesas de voto. Eu gostava de ouvir sobre esta questão. Há algumas juntas e estão a tomar iniciativa, até autarquias estão a tomar iniciativa, outras Exatamente. autarquias estão a tomar iniciativa até de entregarem canetas, porque Exatamente. tem que aparecer munido da própria caneta para não... Enfim. Até passava agora dos próprios elementos na mesa. Miguel, eu vou dizer o mesmo, eu tinha dito isto na semana passada, porque fez-me exatamente essa pergunta em relação às escolas, e a minha resposta foi que eu defendo a testagem massiva, desde que haja condições e recursos para fazermos esse teste. Parece que hoje em dia nós, em nível de teste, estamos muito bem servidos, conseguimos testar ao nível do que melhor se faz na Europa. Acho que faz todo sentido, não é? Que se crie essa rede de segurança acrescida, porque naturalmente não tendo havido a suspensão das eleições, como já aqui discutimos, é o tema, por razões de ordem constitucional, não é possível alterar a Constituição durante o estado de emergência, mas uma vez que o ato eleitoral vai mesmo ocorrer nestas circunstâncias tão difíceis, porque não vai melhorar de certeza daqui a domingo, que se criem todas as condições de segurança para que quem vá às urnas possa votar com essa sensação de conforto, e já agora que se divulgue ao máximo todas as medidas de segurança que se estão a tomar para que as pessoas possam sentir esse conforto e sentirem-se confiantes e sem medo para irem votar no próximo domingo. Doutor, só mesmo para terminar no Sobe 10, o doutor trouxe-nos aqui a subir o recém-eleito presidente dos Estados Unidos. Joe Biden, sim, pelo fim de pesadelo. Repara, o Joe Biden foi sempre um bocadinho injustiçado, porque não era o candidato preferido nem da imprensa, muita gente tinha como preferido o Bernie Sanders, foi sempre um candidato mais moderado, mas o que é certo é que conseguiu, quer a vitória, quer internamente, e conseguiu paulatinamente ir fidelizando o eleitorado democrata e entrar até em algum eleitorado republicano. Nós temos consciência disso, que muitos republicanos votaram no Joe Biden, e a verdade é que ele é eleito com o maior resultado
resultado sempre em termos absolutos. E repare, Miguel, nunca caiu na tentação, mesmo face não há outra forma de dizer, aos ataques à democracia perpetrados pelo presidente em funções naquela altura, que era o Donald Trump. O Biden manteve sempre uma postura serena, de confiança nas instituições, muito, sem criar qualquer tipo de alarmismo, sempre com um discurso de apaziguador, de ser presidente de todos os americanos, e eu tenho o discurso... E já com decisões importantes logo após a tomada de posse, nomeadamente relativamente ao combate à Covid-19. Exatamente. Não, eu acho que a América vai retomar a normalidade e vai voltar a merecer a confiança internacional e também apaziguar, que é o grande desafio dele, apaziguar aquele país que estes 4 anos criaram ali, deixaram marcas profundas nos Estados Unidos. Doutor, e a descer o doutor traz-nos o Ricardo Batista Leite, deputado e médico do PSD. Sim. Devido à situação que se passou, digamos, esta semana. Sim. E devido ao vídeo que dá uma forma... Miguel, é exatamente isso. Eu não tenho nenhuma antipatia pessoal pelo deputado em questão, e muito menos enquanto médico, alguém que faz voluntariado numa altura tão difícil, acho que até é louvável. O que já tenho alguma dificuldade em aceitar, e é por isso que o coloco a descer, é que, repara, ele faz um turno precisamente como voluntário num hospital, sai daquele turno, faz um vídeo que depois divulgou nas redes sociais, enquanto médico, dizendo uma frase demolidora, que é nunca num só turno, em tão pouco tempo, fui confrontado com um número tão grande de mortes. E depois continua, mas é um vídeo que vindo de um médico, tem um peso e cria um alarmismo na população muito significativo. E depois suscitou uma avalanche de críticas, é assim, não é? Não, as críticas, porque repara, se fosse um testemunho real, mesmo quanto médico, um médico que revela o número de mortes que estão a acontecer no hospital, a nível deontológico, não sei se é o melhor procedimento, mas isso já fica à consciência de cada um. Mas se fosse real o número de mortes, eu não estaria aqui certamente a colocá-lo a descer e a criticá-lo. O que se veio a saber a seguir foi que por Covid-19, naquele hospital, em todo o dia, tinham falecido 3 pessoas. Obviamente qualquer óbito é obviamente lamentável, mas não foi isso que ele disse. E no turno do doutor, deste médico, deste professor deputado, tinha falecido apenas uma pessoa. E eu pergunto se o falecimento de uma pessoa é compatível com uma declaração em um vídeo que ele depois propaga e utiliza para criticar o governo e a condução da pandemia. Se a morte de uma pessoa no seu turno é compatível com uma declaração em que ele diz que nunca viu tantas pessoas a morrer num tão curto espaço de tempo e num só turno. Um alarmismo na sua ótica é excessivo? É excessivo, acho que não ajuda em nada, neste momento criar-se este tipo de alarmismo na praça pública. As pessoas já estão suficientemente assustadas. Acho que o médico é credor pela sua profissão do respeito e da admiração da população portuguesa. Acho que não enobrece quer a função de médico e também não enobrece certamente a função de deputado nós utilizarmos informação enganosa, não há outra forma de dizer, para no fundo para fazer uma crítica política. E isso é que eu acho verdadeiramente lamentável e é por isso que eu coloquei a descer. Doutor, agradeço uma vez mais os seus pertinentes comentários e voltaremos a ver-nos na próxima semana, já depois das eleições presidenciais. Exatamente. Muito obrigado, boa noite. Aproveito para me despedir também dos telespectadores do Novo Canal, reiterando que podem aceder aos nossos conteúdos nas nossas plataformas online. Muito obrigado e boa noite. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.